Hoje é um dia importante para a história do país. Hoje, infelizmente, não por uma decisão do Congresso, muito menos por uma decisão dessa Casa, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A linha da democracia e da verdade se mantém sólida. Parece mentira, como disse muito bem o prezado líder do PSB. Era óbvio. O presidente do Senado poderia tranquilamente ter tomado essa decisão. Não quis. E estamos nós aqui, mais uma vez, nos curvando diante do Supremo. E o Supremo determinando para nós o que nós devemos fazer. Eu falei dessa tribuna. Um acordo do Supremo, aprovado por unanimidade, dava a linha reta do que devia ser. 1/3 dos parlamentares, fatos determinados, prazo determinado. É o que tinha o nosso projeto. É o que propunha. Entra o governo com um outro pedido, com as nossas solicitações da Petrobras, mais o Porto de Recife, mais não sei o quê. E o presidente do Senado, de uma maneira incompreensível, anexou as duas e resolveu por conta dele, como se ele fosse um superpoder, fazer uma comissão, reunindo alhos com bugalho. A ministra Rosa Weber teve uma atuação realmente significativa. Eu acho que, em primeiro lugar, deve se salientar aqui que essa ministra está lá há pouco tempo. Aprovada pela unanimidade da Casa, foi apresentada pela senhora Presidente da República. E é uma mostração de independência que valoriza a ministra e que valoriza a Presidente da República e que valoriza essa Casa, onde Sua Excelência deu um voto claro, preciso, competente, que foi aos mínimos detalhes para nos dar uma aula de como deve ser feito. Ela tem razão. Eu disse aqui na semana passada, quando o Brossard se insurgiu, quando foi usada uma frase de uma sentença dele para justificar o injustificável, o Brossard já tinha falado. Eu disse, quando o ex-presidente Veloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, também fez a manifestação achando um absurdo o que se estava fazendo, mesmo assim, o Senado entrou no Supremo. Entrou. Estamos aí a esperar. E o que acontece? O que acontece é que a relatora já deu o pensamento. E eu não tenho nenhuma dúvida, vai ser por unanimidade. Eu garanto que vai ser por unanimidade. Por quê? Porque é a lógica. Eu não sou adivinho, eu já disse isso na semana passada e digo de novo, vai ser por unanimidade. Porque o que estava em jogo, e essa Casa e a maioria não se deu conta, o que estava em jogo é um sagrado direito das minorias, da democracia, de poder falar, dizer, de poder existir. O que nós estamos fazendo é desmoralizar a oposição. Determinar que se criasse uma CPI, a oposição querendo criar, o governo enxertava como queria e levava para o ridículo. Era o que ia acontecer. 8 horas falou a presidente da Petrobras, com competência. Uma sessão que me emocionou pela seriedade, pela responsabilidade dela e dos senadores. Pontos divergentes, totalmente divergentes, mas com respeito, com civilidade, como deve ser uma casa como essa. Se fosse aprovada a proposta do governo, agora tínhamos que ouvir alguém representante do problema dos bondes do metrô de São Paulo. Mudava tudo. Na outra semana íamos ouvir alguém representante do Porto de Recife. Mudava tudo. Na outra semana íamos ouvir o cidadão representante da refinaria lá do Recife. Mudava tudo. Era uma piada. Era ridículo o que se queriam fazer. Agora, lembro-se que eu disse aqui da tribuna, presidente Renan, o senhor tem a competência, a sabedoria de poder fazer. Entrou uma CPI da oposição com a Petrobras, número determinado, fato determinado, prazo determinado. Entrou uma CPI do governo botando igual a da oposição. E mais
metrô e não sei o quê, e não sei o quê. O que você pode fazer, presidente Trindade? Cria as duas. Cria a primeira, a da oposição, que é a primeira que chegou, crie. E depois, por dedução, por lógica, por abreviação do caminho, Vossa Excelência tem. Considerando que aqui tem condições de se criar uma segunda comissão, está criada a segunda comissão. Vossa Excelência podia ter feito isso, legislaria, teria brilho, e não recebíamos todos nós um puxão de orelha, como terminamos de receber da ilustre ministra do Supremo. Pois não, senhor. Senador Pedro Simão, também vou abordar essa questão, mas a presença de Vossa Excelência na tribuna é emblemática e tem a coincidência de ser conterrâneo da ministra Rosa Weber. Certamente esta decisão, que revela a sua postura de independência, engrandece também o seu estado, o Rio Grande do Sul. Por quê? Nós sabemos que há uma indicação política, que a ministra foi indicada recentemente, sabe-se das relações existentes até por ser do mesmo estado da presidente da República, mas essa relação mais próxima com a presidente não a impediu de valorizar a jurisprudência já existente, inclusive de outro gaúcho, Paulo Brossard, e de respeitar a Constituição, preservando esse direito elementar da minoria. Portanto, os cumprimentos a Vossa Excelência pelo pronunciamento e a permissão que recebi de fazer essa lembrança, valorizando a postura da ministra Rosa Weber. Pelas circunstâncias, tem mais valor a sua decisão. Ministra jovem, chegada há pouco tempo no Supremo, como diz Vossa Excelência, em escolha pessoal da Presidência da República, manteve a sua independência. Valoriza ela e, neste caso, valoriza a Presidência da República. E valoriza nós que fizemos a indicação. Realmente foi feliz a decisão. Eu quero dizer que eu gostei muito do pronunciamento do líder do PT e da senhora senadora, sua colega do Paraná, que se pronunciaram, decisão do Supremo se cumpre. Achei ótimo, porque o que estavam falando era em recorrer, em criar um litígio. A soberania do Congresso Nacional é nossa, ninguém se intromete na soberania do Senado. Piada, né? É que nem diz a ministra, a Constituição em primeiro lugar. A Constituição em primeiro lugar. É o que diz. Pois eu achei correta essa decisão. E quero dizer ao ilustre líder do PT que eu estou aqui, à disposição para assinar a CPI que eles querem criar. Para mim não tem nenhum problema. Assinarei, não assinei naquela oportunidade, porque eu vi que a intenção não era correta, era equivocada. Agora, se quiserem, podem convocar. Vai ser um momento importante para nós, presidente. Esse problema da Petrobras é realmente preocupante. Eu vejo a Petrobras como o que tem de mais representativo da criação, da capacidade do povo brasileiro. Eu era um guri, senador Alves. Quando lá na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, nós fizemos um movimento, fizemos uma torre de petróleo. O petróleo é nosso. Era a sinalização da campanha. E deu certo. Brasília é campeão. Ninguém antes do Brasil teve êxito na perfuração de águas profundas, onde nem se imaginava que seria possível, primeiro, ter petróleo, e segundo, tirá-lo lá do fundo do mar, que nem o Brasil está fazendo. A Petrobras criou, não copiou, não verificou, não tinha ninguém com experiência semelhante à Petrobras para fazer o que ela fez. Em grande parte por isso que ela tem o respeito do mundo inteiro pela sua capacidade. As outras empresas do petróleo, lá do mundo árabe, lá dos Estados Unidos, furar e o petróleo está quase saindo como se fosse uma torneira jogando. Não tem absolutamente nada. A Petrobras não. A Petrobras olha para tudo que é lado, não tem cheiro, não tem perspectiva nenhuma de que tem petróleo. E ela descobre. Primeiro abriu um poço aqui, outro lá, não tinha. Pedro Simão, te amo! Parabéns! Você vai Muito bem. Muito obrigado, jovem.
Nós fazemos isso. Como é que liga aqui? Como é que liga aqui? A pureza dos jovens, na sua beleza, faz até... Nós fazemos isso todos os dias aqui. Essa homenagem ao senador Pedro Simão. A Petrobras realmente... Eu não me lembro. Senhor presidente, o senhor pode me dizer no que? Eu diria um segundo caso. No que o Brasil desenvolveu, cresceu e avançou e tem o respeito do mundo inteiro mais que a Petrobras. A demonstração da capacidade, da genialidade. Por isso que essas pessoas, como a senhora Weber, a senhora Graça Fester, que se criaram ali, que está ali há 30 anos, são pessoas apaixonadas pela Petrobras. Petrobras resistiu, veio a democracia, resistiu, veio o golpe, a ditadura militar, veio todo mundo e resistiu e cresceu, e cresceu, e cresceu. De repente, num ano ela vale a metade do que valia um ano atrás. Isso tem que ser analisado, senão não vamos analisar isso, vamos fazer o quê? Repare, senhor presidente, que de cada dia agora, olha aqui, Graça Foster estava em reunião que provou. Porque, ao contrário do que podia se imaginar, graças a Bruno de ministra, e tenho certeza, graças à decisão unânime que o Supremo vai tomar, o direito da minoria ter uma comissão está preservado. Eu acho, senhor presidente, que o primeiro vice-presidente que está no exercício do cargo deve determinar, e hoje mesmo, na minha opinião, deve endereçar aos líderes que a criação já está formada e que indique os membros para a comissão. Eu acho que Vossa Excelência, como líder, e os seus colegas, devem ir ao presidente do Senado em exercício, que está na plenitude do cargo, e tomar essa providência. Hoje, quinta-feira, para que as pessoas, os líderes, as pessoas que forem indicadas, possam, até a semana que vem, se prepararem para isso. Eu acho que a decisão é tomada. Alguém está imaginando, não, nós vamos recorrer da decisão da relatora para o plenário? Todo mundo sabe. Podem fazer. Mas eu voltarei a essa tribuna a dizer que é ridículo fazer isso. Porque o plenário vai se adotar por unanimidade. Querer recorrer ao plenário é ganhar tempo e dizer que não quer fazer a investigação. A vitória está aí. O mérito é nosso. Valeu a pena a luta.